pessoal, hoje é um dia incrível, porque eu estou trazendo um convidado que vai mudar a nossa visão sobre muitas coisas. É uma honra e um prazer trazer aqui o Léo Mota. Ele vai contar a história, um case de sucesso, uma história de superação. Todas as vezes que a gente fala em case de sucesso, a gente pensa em dinheiro, a gente pensa em mansões, carros, só que a história dele é surpreendente. Ele é uma pessoa que vive agora para dar voz àqueles que não possuem voz, continuam na invisibilidade. Então eu vou poupar minhas palavras porque ele tem muito para nos contar. Léo, a câmera é sua, faça a sua apresentação. Aqui a primeira pergunta sempre é: quem é o Léo Mota? Ah, Então, vamos nessa. Que satisfação, né? Poder estar aqui com você, né? Já décadas já se conhecemos, né? Em diversas fases da minha vida. Bom, o Léo hoje ele é escritor, né? Autor de 3 livros, palestrante, conselheiro em dependência química, ex-morador de rua, né? É um homem que as pessoas hoje já não têm motivo mais para sentir vergonha de mim, né? E portador de uma mensagem de força, fé e de esperança. amei. Sabe por que eu amei qual foi a declaração dele? Porque quando as pessoas te anunciam, eles sempre colocam ex-morador de rua. E você se apresentou como palestrante, né, escritor, porque fez parte da sua Sim, vida, mas hoje não é mais a sua condição. vem toda uma caminhada, né? Uma mudança de vida e de transformação, né? Mas nunca pode se deixar de ter essa citação, né? Porque nesse exato momento tem alguém ali fora que está sendo julgado, você tem sentenciado, apontado e rotulado. Porque as pessoas, elas não conseguem ver que aquele ser humano ali pode mudar de vida, que aquele filho de alguém ali pode mudar a tua história, que aquele pai que está deitado ali pode voltar a ser um pai presente, pode se voltar a fazer parte de uma sociedade que muito cobra, que muito julga e muito aponta, É né? verdade. Por um lado, eu entendo alguns, né, que fazem isso porque é muito mais fácil você apontar do que estender a mão, né? E a gente hoje poder estar aqui para trazer essa mensagem é mostrar que é possível, sabe? Tem mães hoje que estão aí sofrendo, né, ao ver os seus filhos morrendo pouco a pouco. Tem esposas que estão sofrendo, né, vendo seus casamentos sendo destruídos pelas drogas, né? E assim a gente vai levando esperança e mostrando que é possível uma transformação de vida. Então é um prazer a gente poder estar aqui para dialogar sobre É, esse assunto. É um assunto delicado que muitas portas se fecham, né, quando a pauta é essa, mas as que se abrem são especiais e necessárias para que essas mensagens cheguem, né? Quem muitas das vezes pensa que a vida acabou. acabou. Ô, Léo, sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Porque assim, como você bem falou, né? Nós nos conhecemos há muitos anos, né? E eu nunca consegui entender como aconteceu de você ir parar nas ruas, porque você teve uma boa criação, me lembro o Isso, amor da sua avó para com você, todo o cuidado, e a gente não imagina quando a gente cria um filho, é né, verdade. uma pessoa, e como que deu essa guinada, o que te levou a essa mudança, né? É fantástico, né? Porque muitas pessoas às vezes se perguntam: eu dei tudo pro meu filho e ele tá na droga. Outras pessoas falam: eu não dei nada, fui muito pobre, fui ausente, tinha que trabalhar, ele ficava sozinho e ele também tá nas drogas. No meio do caminho tem uma questão que se chama escolha. Eu fui uma criança muito feliz, né? Criada com todo o amor pela minha avó, mas aos 14 anos ela faz falta na minha vida, né? Vítima de um câncer, né? E ela não me deixa. E eu tenho essa mudança brusca na minha vida e conheço as drogas através de um convite, né? Então, eu fiz essa escolha de usar, né? Não teve nenhuma interferência, né, a criação que eu tive com essa minha determinação de fazer o uso das drogas, né? Mas uma grande diferença de quem estava usando comigo, né, aquela roda de amigos da mesma faixa etária que eu, numa escola pública, na hora do recreio, de 14 anos de idade, né?
onde ali pela primeira vez me ofertaram, né, um trago num cigarro de maconha, é que a maioria daqueles jovens que estava comigo não tinha problema com drogas, né? Eu tinha problemas com drogas, né? Dependência química, né? Já fazia parte, eu não sabia, né? Muitas pessoas hoje não sabem que é portador da dependência química porque nunca fizeram uso, né? Mas se fizer, acaba mergulhado nos caminhos que eu mergulhei. Um jovem que começa com 14 anos no uso recreativo e chega aos 21, né? Tive um filho com 5 meses de vida que foi assassinado, né? Pela mãe, dia 20 de maio de 2003. E na comunidade que nasci e cresci, não tinha psicólogos, mas tinha um ponto de venda de drogas, né? Então foi aonde eu recorro para tentar preencher um vazio. A estrutura familiar, ela faz a diferença na construção, claro, de uma vida, né? Eu tive um lar feliz, mas um lar que ainda tinha muitas faltas, né? Porque eu não fui criado com uma mãe, eu não fui criado com um pai. Então a gente chega em um determinado momento que a gente se encontra com uma dificuldade muito grande, no meu caso, que foi a perda de um filho assassinado, e não tinha estruturas para me segurar, né? Mas tinha um ponto de venda de drogas, onde eu já era um jovem predisposto ao uso e mergulhei nas drogas e ali desencadeou a dependência química na minha vida, né? Algo que temos aí 20 anos de uso de drogas, né? Foram 17 anos de uso de cocaína, 3 anos de uso de crack todos os dias, mas tudo também regado ao álcool, né? Quando eu falo que as pessoas podem ter uma predisposição a desenvolver a dependência química e não sabem porque nunca fizeram uso, mas tem muitos que começam a fazer o uso das drogas dentro das suas casas, né? Principalmente quando chega no Natal, vê o jovenzinho, dá ele ali uma tacinha de Vinho, uma vinho, cerveja. né? Lembrando que o álcool, ele é droga, né? Então, muitas das vezes a doença ela se manifesta e começa a ser produzida dentro do seu lar, onde você pensa que está na maior segurança, né? O lar feliz que eu tive, né? Tive uma família ali que me acolheu muito bem, né? Mas por outro lado fez falta com a perca, né, da nossa matriarca ali. É. E, Leandro, ouvindo você falar, mexe muito comigo, porque Sim, eu conheço os personagens, eu conheço e eu vivi também essa experiência, porque o meu pai era alcoólatra, sim, meus tios eram alcoólatras, alguns conseguiram superar, outros ainda continuam tentando. E isso, só quem vive num ambiente desse tem ideia do que você está falando. verdade. Hoje meus filhos, né, são 4 filhos, né? O Ian com 28, 28. a Poliana com 20, o Ariel com 18, a Esther é mais novinha com 5 anos, né? Mas os meus filhos, eles não fazem uso de álcool e outras drogas, né? Porque eles viram o pai alcoólatra, né? Eu fui ausente na infância deles por conta do meu alcoolismo e por conta da minha dependência química, né? Então eles viram um pai caído na porta de um bar, né? O alcoolismo que eu manifestei na minha vida e a dependência química fizeram eles passarem uma adolescência, uma infância, uma adolescência, sentindo vergonha da figura paterna, né? Então, o meu exemplo hoje foi ali mesmo doído eles sentiram na pele, né? Então, eles não costumam, eles não desafiam nem o álcool e nem as drogas, né? Engraçado que isso eu também posso dizer, sabe por quê? Porque você conheceu meu pai, Assim, né? E quantas vezes o meu pai, eu via meu pai caído na rua. E nos dias de Dia dos Pais, que hoje as escolas estão fazendo o Dia da Família, dentro do meu coração era um desejo muito grande de ter o meu pai lá. Eu não queria um substituto, eu queria o meu pai. Mas, ao mesmo tempo, tinha dentro de mim uma raiva, porque o meu pai não estava lá. E eu pegava o presente, meu pai morava perto, mas eu queria dar para minha mãe. E uma coisa que eu falo, eu carrego isso, eu não tenho muitas lembranças do meu pai, talvez por conta desse histórico, né, triste. Mas eu me lembro da minha mãe sempre me orientando a amar o meu pai. Independente, a mãe falava: não, ele é seu pai. Minha mãe não deixava a gente fazer malcriação para eu, né? Porque eu era mais nova, então eu era mais rebelde, porque eu não tive a convivência com ele, né? Então, mas aquilo tudo, aquela raiva, que hoje eu consigo entender, era simplesmente
Eu não entendia, porque os meus irmãos, apesar de toda a pobreza, toda a dificuldade, os meus irmãos tinham experiências com o meu pai e eu nunca tive. Porque quando minha mãe ficou grávida, meu pai já estava na rua, já estava fora, né? Então, eu sei muito bem isso, porque não é algo que a gente motiva, mas tá ali. E uma coisa que você falou quando você conheceu as drogas foi dentro das escolas É, públicas. O que aconteceu com o meu sobrinho? Ele conheceu a maconha dentro das escolas públicas. E o pior, algumas pessoas, durante um tempo, eu fiquei até magoada, porque algumas pessoas sabiam, viam e não falavam pra gente, porque talvez se a gente tivesse tempo hábil, a gente poderia. Talvez não, como você falou, é questão de escolha, mas fica dentro de quem fica a sensação: será que eu não, se eu soubesse disso antes, eu não conseguiria ajudar? Talvez sim, talvez não, né? então, são diversos fatores que você traz, né? A família, ela nunca deixou de amar o seu dependente, o seu alcoólatra, ela nunca deixou de amar. O que acontece é que muitas das vezes ela não ama a situação que ele se encontra, né? Tem muitas pessoas que acabam deixando as drogas e o álcool, que foi o meu caso, e voltando para o seio da família, né? Eu, quando deixo o álcool e as drogas, eu vou falar da minha recuperação, eu volto pro convívio da minha mãe, eu volto pro convívio da minha mãe do coração, que foi minha tia Ilma que criou. As portas se abrem novamente, né? Elas se fecharam a partir do momento que eu estava no uso, né? Mas elas se abrem a partir do momento que eu já não faço mais o uso. E é muito importante quando a família, mesmo a pessoa que está caída naquela situação, está sempre se fazendo presente, tá? Não passando a mão na cabeça, Uhum. não dando a eles facilidade para potencializar o uso, mas dizer: eu estou aqui, quando você estiver bem, você tem para onde ir. Porque tem muitas pessoas se entregando de fato ao álcool e às drogas hoje nas ruas, porque para ela o final dela vai ser ali, Não tem né? E apoio. ela não tem um ânimo para melhorar, porque ela não tem para onde voltar. Muitas pessoas que eu falo que está no crack, por exemplo, que eu lido com muitas pessoas que estão no uso do crack, falam: eu vou continuar nessa porque eu não tenho nem para onde voltar, né? Então, quando a família se distancia ao máximo, fica muito difícil a recuperação do dependente, É né? verdade. Porque ele já não tem estímulo e nem motivos, né, para sair daquela questão, daquela realidade. E talvez eu vou tocar num ponto, assim, Leandro, que seja um pouco até delicado, por dois motivos. Primeiro, porque às vezes essas famílias, elas não estão preparadas, não Não tem sabem. preparo. Outro, porque a maioria das pessoas vivem em locais que, se a pessoa está devendo droga, eu não posso falar essa palavra, mas sofre consequências. Com certeza. Quem está e quem não está, porque eu já conheci, hoje acho que a mãe dele nem é mais viva, mas eu conheci um menino super educado, de família. é, o pai dele era dono de sapatarias em Copacabana, ele tinha dinheiro, eles pagavam o vício dele porque não queriam ver o filho, mas infelizmente roubaram a merca, porque ele pagou com mercadorias que eram roupas, né, de marca, enfim, era uma mercadoria lá que ele tinha que vender. E mesmo assim, alguém traiu ele. Disse que ele não pagou e ele foi morto. A gente tem essa triste realidade, né? Tem um avanço muito grande, né, para legalização, né, do uso das drogas, né? Mas, por outro lado, não se tem programas de prevenção ao uso, né? Se tem muita glamorização ao uso de drogas e não se tem prevenção, né? O jovem começou na escola, eu comecei na escola. Eu estou falando que eu comecei na escola com 14 anos, isso faz 30 anos atrás. E até hoje não se tem Nada programa para. de prevenção ao uso de drogas nas escolas e nem tem conscientização aos danos provocados pelo uso de drogas, né? Mas, ao contrário, a gente tem uma glamorização que já não é de hoje, né? Lá nos anos 70, começamos com o Lança-Perfume É. da Rita Lee, a mais É. tocada. Depois, nos anos de 79, já chegando nos anos 80, veio a mais estourada, assim, Leonardo da Vinci, porque eu não posso dar dois, né? E recentemente a gente É. teve um fenômeno cantado pela Ludmilla que se chamava A Verdinha,
né? Então tem muita glamorização, Essa eu não é, conheço. ainda se tem muita glamorização, isso tem pouca conscientização ao dano provocado pelo uso das drogas, né? Então a gente vive hoje estagnado e caminhando por um caminho de fiasco, de fato, realmente, né? Porque a gente hoje está mais comum você ver alguém falar que é bom do que é ruim. É, Por exemplo, se você vai numa praia hoje, você vê ali uma rodinha com a maconha. é. E é legal? Não é. Tem que se pensar em legalizar? De jeito nenhum. Hum. Porque quem é que vende, É né? verdade. E outra coisa que você pontuou, o Léo, que eu tenho que falar também, é a questão das escolas, porque eu fiz serviço social e desde a época que eu estudava, eu tinha uma professora que ela era bem brutona, né, assim, porque ela trabalhava em presídio. E ela falava, o pior dos, vamos dizer assim, né? Não é o pior das pessoas, mas o artigo 171, porque ele engana. O 171, ele tem a facilidade de convencer qualquer pessoa, inclusive a assistente social, porque ele conhece os direitos dele e ele vai tentando, através dos benefícios que são concedidos, para ele conseguir sair. Mas a gravidade disso tudo é que nos históricos, eu nunca vi, mas eu acredito naquela professora que nos dados, hoje em dia a gente fala muito de dados, a inteligência Sim. artificial está aí para poder ajudar a você solucionar problemas. Como você falou, nos seus 14 anos, já tem anos Atrás. atrás, como que a justiça nunca pegou esses dados e viu que a maioria daqueles jovens ou daquelas pessoas que pararam ali naquele sistema, eles talvez nem começaram como usuários de drogas, mas eram filhos de pais usuários de drogas, marginais, mãe que se prostituía, mãe que abandonava o filho, criados por vó, com todos esses problemas, como A você falou, que família estruturada. arrebentou foi quando a sua avó morreu, que de fato Exato. rompeu, porque é difícil lidar com o luto. Por que que as pessoas, os que estão no comando, eles possuem esses dados e não fazem nada? Porque o que já passou é o que a gente está tentando, que você está tentando fazer, é o seu trabalho Exato. de ressocializar, porque dentro de uma penitenciária não ressocializa ninguém. Quem nunca foi, vai lá. Porque, e eu não estou falando mentira, você está falando, você está vendo. É muito, é muito complexo, né? A gente está aqui falando, né, dos programas de prevenção que fazem falta, né, de conscientização, porque as pessoas começam a querer fazer algo depois que o portão já foi arrombado, né? E no Brasil hoje, né, ainda é muito falho os programas de recuperação de dependência química e alcoolismo, né? Eu tive ali se encaixei, né, numa comunidade terapêutica naquele programa ali. Tem pessoas que conseguem, né, se superar através de outros programas como CAPS, como os grupos anônimos, né? Uhum. Mas ainda falta-se aqui hoje em dia a clínica pública para tratar o É, dependente químico, né? E por outro lado também a reestruturação de uma família. O meu pai se tratou no AA. Né? Os grupos anônimos, É, eles a gente achava assim que ia ser difícil, mas a gente estava sempre lá trocando ficha, nós fazíamos bolo, toda a troca de ficha, mas não é fácil, porque não é só isso. Precisa de mais coisas, né? Como eu falei em uma outra mesa que eu tive aqui, uma convidada, que a terapia no Brasil, ela só é concedida quando a pessoa já está doente. é, Ela teria que ser um trabalho para você ajudar a pessoa a não adoecer. Porque depois que já verdade. está doente, aí entram os comprimidos, que aí você não fica dependente de bebida, você não fica do álcool, você não fica dependente da cocaína, mas você fica dependente de um Uma outro outra droga, né? substância, de uma outra droga, e que dá muito dinheiro. E tem muita gente hoje que é dependente, né, dos comprimidos, né? Antes as farmácias chamavam de drogarias, né? Hoje se mudaram aí para dar uma glamorizada, né? Mas as drogas estão aí, né? Tem pessoas hoje que pensam que a droga só é vendida lá no morro, mas
tem muitas esquinas, muitas farmácias, muitos calçadões, né, que ela está ali acessível, né, mascarada em medicamentos, né? Eu fiz a minha recuperação do uso de cocaína e crack, eu abri mão dos remédios, eu não quis, né, de jeito nenhum pensar nessa possibilidade de ter que ser medicado, né? Porque tem pessoas hoje que acabam recorrendo aos medicamentos para sair de uma realidade e acaba dependente do medicamento e ainda continua naquela É, realidade, né? Então, a é saúde isso. mental, ela hoje tem muito que avançar. A gente não tem nem como dizer, né, de saúde mental hoje, né? Haja visto que a gente vê uma falha muito grande nas estruturas, principalmente para quem é pobre. Você chega numa clínica da família, da tua comunidade, você chega no posto de saúde mais próximo da tua casa e lá não encontra um psicólogo, É. né? Você às vezes já está naqueles questões de precisar de até os laudos mesmo e avançar em tratamentos e você não tem acesso fácil aos psiquiatras. E eu vou te falar, eu voltei a tomar o medicamento porque eu tive uma crise de ansiedade, tá? É, eu perdi 4 pessoas. Em 2024, perdi 4 pessoas. Vou abrir. Claro. Sem vergonha pra falar, não devo nada a ninguém. Perdi 4 pessoas da minha família. A minha amiga, que trabalhava comigo, ficou com um câncer de cabeça de uma hora para outra. Nem deu para assimilar o que aconteceu com ela. Eu já tive que assumir o trabalho dela. Depois aconteceram outros problemas, eu tive que assumir outras coisas. Só trabalho, trabalho. Fiz do jeito que dava, segurei, fui mandada embora, fiquei com crise de ansiedade. Aí a primeira coisa que o médico fez na primeira crise foi me dar o quê? Medicamentos. E eu não gosto de tomar remédio para dor de cabeça. E eu não quero ficar dependente de medicamentos para tratar de ansiedade. A Você está me gente entendendo? parece já que já é automático, né? Pega-se diversos casos, põe num bolo só e pensa que a receita está ali, né? É, Por porque são isso que coisas. cada ser humano carrega o seu DNA, né, cara? Cada ser humano tem a sua digital e cada um merece um olhar diferenciado. E eu sou grata porque eu fui atendida, Sim. né? Tratou vamos dizer assim, esse curto, esse curto-circuito, mas aí não tem um tempo de retorno, não tem como que se faz o desmame. Eu não sou médica, você faz do seu jeito. Aí dá errado. Tá errado, Porque né? não tem acompanhamento. Tem muita gente falando muito bem das clínicas. Eu já fui, também vejo que melhorou. Mas recentemente, eu vou falar, gente, não tô nem aí. Vou denunciar. O Leandro tá me dando forças. Eu fui recentemente numa UPA. É UPA que fala agora? Unidade, né, de Isso. atendimento. E essa unidade, eu fui com uma pessoa e tem um código de cor, de pulseira, para quem tá grave, para quem tá menos grave. E tudo bem, né? Porque quem tá morrendo, até a gente vai falar, não, vai na frente para salvar essa vida. Só que até hoje a mulher não foi chamada. A pessoa que eu fui, ela não foi chamada. Aí uma pessoa que viu a gente ali por tantas horas, porque eu que fui acompanhá-la, comecei a passar mal porque muitas horas sem comer. Aí o rapaz falou: Você chegou aqui que horas? Eu falei: 10 horas. E já assim, passou o horário. Aí eu falei assim: ela tá se sentindo mal, só que quem tá se sentindo mal Agora sou sou eu. eu. Aí eu fui pedir para medir a minha pressão. Em vez de Aí um, sabe foi o que, que a pessoa dois. falou para mim? Não, escuta, olha a barbaridade. Falou assim: não posso medir sua pressão porque você não vai se tratar. Eu falei assim: não, eu tô acompanhando uma pessoa, só que eu tô me sentindo mal. Eu tinha que mentir para ela, para dizer que eu ia passar por consulta, para ela verificar É. minha pressão. Conclusão: eu não menti, fiquei lá do jeito que deu. Aí uma pessoa viu que a gente já estava ali há bastante tempo. Aí perguntou, senhora, qual a sua idade? Que ela era uma idosa. Aí eu falei, pô, a gente está aqui desde tantas horas. Eu entendo que muitas pessoas, mas até eu já estou passando mal. Aí foi quando ele passou a gente na frente. Não Verdade. passou na frente porque a gente estava ali, mas o nome não apareceu. Aí eu te pergunto: será que entraram alguns conhecidos na frente? Eu Entraram. não sei. A gente sempre fica, né, com esse com o pezinho atrás, né, toda vez que precisa, muitas das vezes num serviço de atendimento, né, médico, né.
É por isso que hoje, hoje eu sou muito feliz de estar, né, como embaixador de um projeto de atendimento da saúde, né? É o projeto Menina, Moça, Mulher, né? Já atendemos mais de 3.400 mulheres, né, no Rio de Janeiro, com ginecologista, psicóloga, médica da família, ginecologista, Cursos. pediatria, né? São 40 cursos totalmente ali gratuitos, né? Cursos e oficinas de capacitação, né? Então, hoje não temos, né, não temos nem nada, nenhum suporte do poder público, né, financeiro, é totalmente custeado pelo Instituto Carlos Chagas, né, mas faz o que muitas das vezes as pessoas não encontram, né, em outros Em outros locais. locais. Então tem muita coisa ainda para se avançar, para se Eu vou evoluir, voltar né? nesse ponto, mas eu quero que você conte para mim, aqui, para o nosso público, a história de como que foi a sua saída mesmo das ruas, porque você me falou que teve uma pessoa que não desistiu de você. É verdade, né? Bom, quando você se encontra numa situação de alcoolismo ou dependência química, e principalmente em situação de rua, primeira coisa que para você sair sozinho ninguém consegue, né? Mas de outro lado, o principal fator é aceitar ser ajudado, né? Eu tive uma assistente social que me acolheu na situação de rua, muito capacitada e hoje é minha amiga para a vida, né? E que antes de perguntar o meu nome, ela me abraçou, sabe? As pessoas estão mergulhadas naquela situação, naquela realidade de olhar para um lado direito, não ter ninguém, do esquerdo, não ter nada, ali suscetível a todo tipo de violência. O que faz a diferença é a maneira que ela é abordada, né? Porque o maus trato, o abandono, isso ela já tem. O que falta ela, nela mesmo é aquela humanidade, né? Dizem muitas das vezes que a população de rua é uma população invisível, né? Mas como na verdade ela não é invisível, né? Mas para chegar aqueles seres humanos ali, o que precisa é de um olhar especial, né? São de pessoas que amam o próximo para enxergar aquelas vidas, né? E eu recebi o olhar de uma dessas pessoas, né, Ana Lúcia, e que me falou de um local, né? E eu fui para aquele local, né? Eu fui para a Associação Solidária Amigos de Betânia, que fica na Ladeira da Freguesia, número 100. É uma instituição, né, católica e ligada à Prefeitura do Rio, aonde trata de uma forma gratuita, né, as pessoas em situação de rua, as pessoas dependentes químicas, né? Então fez toda a diferença quando eu fui para essa instituição, porque ali eu encontrei o que eu já não achava há muito tempo, né? Além de um olhar de amor de profissionais que ali estão, ali trabalham, mas também eu pude olhar para dentro de mim, né? Foram 7 meses de uma internação, né? A única, depois de 20 anos de uso de drogas, né? 224 dias ali, 896 refeições, sem ter que olhar uma lixeira com esperança de ter algo dentro para se alimentar. E foi um momento muito importante na minha vida, porque esses 7 meses foi o momento que eu pude viver para mim, eu pude olhar para dentro de mim, eu pude de fato me amar. Eu costumo dizer que até para as pessoas que não têm problemas nenhum com álcool e drogas, mas todos nós, hoje, pelo movimento, né, do nosso dia a dia, precisávamos de tirar um tempo para nós mesmos, É, o né? Porque autoconhecimento. hoje estamos cercados de diversas dependências, né? Hoje estamos dependentes da tela, estamos dependentes aí agora, né, dos streams de séries, né? Vamos maratonar, e tem gente que hoje já esqueceu até de almoçar, de tomar café, isso é real, né? A gente É está real, porque muito, eu já fiz a gente isso. tá muito refém hoje de tudo, do mundo, né? Então, eu passo pelaquela instituição e o principal de tudo daquele tratamento foi eu poder olhar para dentro de mim, foi eu poder me enxergar, sabe? Muitas das vezes a gente se deixa em segundo plano, né? A gente É. sempre põe o outro em primeiro plano, a gente põe sempre, às vezes, um trabalho ou outra coisa como prioridade e esquece da gente. A gente muitas das vezes só vai lembrar quando já estamos mal, né? Mas para a gente poder executar as coisas que a gente preza, até mesmo os nossos filhos, a gente tem que estar bem, Bem, né? Então, são momentos que eu tive ali de 7 meses de internação me reconstruindo,
né? Ali foi o momento que eu me olhei para dentro de mim, me reestruturei como ser humano, né? E saí de lá, depois desses 7 meses, capacitado para fazer pelo próximo. Né? E quando eu falo capacitado para fazer pelo próximo, né? Porque em 2019, quando eu lancei meu primeiro livro, né, que foi um estouro, né? Eu me tornei o primeiro ex-morador de rua a palestrar e autografar numa Bienal Internacional, né, a ser capas de grandes jornais do nosso país, a estar em programas de grandes audiências nacionais, mas pessoas chegaram até mim para querer me ajudar, mas eu já tinha bastante tempo que não passava fome, já tinha endereço para voltar e não precisava ali de tanta ajuda assim para o Léo, né? Mas Uhum. precisava Para ajudar outras outras pessoas. pessoas, né? E eu comecei num projeto executando com grandes doações, porque eu tinha grandes aportes, né, ao meu lado. Mas para você começar a executar, a amar o próximo, a fazer o bem pelo próximo, você começa com um, né? Quando der 50 graus, a sensação térmica no Rio de Janeiro, põe uma garrafa de 2 litros no congelador. Quando for sair à rua, você leva contigo e entrega o filho de alguém que está na calçada. Você não vai mudar o mundo, mas você vai mudar o dia daquela pessoa. Você vai começar a mudar o olhar daquela pessoa. Você vai começar a mostrar para ela que a sociedade se importa com ela. E aquela pessoa começa, talvez, a sentir o desejo de mudança na vida dela, sabe? Todos nós que se olha, que se abraça, que se ama, transborda de amor que quer amar o próximo. E essa é uma sensação fantástica que eu carrego comigo hoje e divido com todos. Né? Você que se ama e quer amar o próximo, você começa dessa maneira, né? Levando ali, seja para uma pessoa uma garrafa d'água, talvez você foi na padaria, passou uns pãozinhos na manteiga, não precisa levar 300 para a rua, como eu já fiz diversas vezes, Mas dá mas para você uma levou pessoa. 2 pãozinhos, ou você levou um pãozinho, ali você entrega aquela pessoa que está ali numa calçada, sabe? Quando a gente começa a se amar e quer amar o próximo, a gente tem que fazer esse movimento É para a gente verdade. poder existir como ser A humano, né? começar por nós, né? O ser humano, ele está com as notícias que repassam hoje, né, muitos dos telejornais, a gente sente que está perdendo esse amor, né, ao próximo. Você está percebendo isso A também? Bíblia fala que o amor de muitos esfriaria, e durante muito tempo eu passei por tantas dificuldades que eu falei assim: eu não quero mais amar. Eu falei isso. Aí um amigo meu, pastor, ele falou assim: você não sabe o que você está falando. E imediatamente eu me arrependi, porque eu lembrei: Deus é amor. E muitas vezes, Leandro, eu passava pelas ruas e via, até hoje, né, na Taquara. Taquara não tinha pessoas em situações de rua. Mas você passa na Taquara, você vê várias pessoas ali. E você olha e fala assim: meu Deus. E quando tá frio, dentro da nossa casa, você sente frio. Imagine uma pessoa que está na rua. Então, a pessoa que nunca fez esse exercício, me desculpe, tá faltando humanidade. Não é verdade? Porque assim, quantas vezes a gente come, na outra mesa que eu tive aqui semana passada com o Juninho, eu falei para ele assim, às vezes eu como sem fome, porque é ansiedade. Aí você começa a procurar o que que tem para comer para saciar uma angústia, uma ansiedade. E as pessoas que têm fome e não Verdade. têm, né, buscam restos. E tem gente que faz maldade, porque eu sei que no seu livro você contou nas suas entrevistas que, né, no calor desse do Rio de Janeiro, você pediu um copo De de água. água. Então, é muito complicado, né? Por isso que eu estou falando que a gente não vai conseguir fazer por 7.865 pessoas que estão na rua no município do Rio hoje, mas a gente fazendo para um, já está fazendo a diferença, né? O inverno, ele é muito difícil, né, para quem está em situação de rua, né? Mas ali muitas das vezes você tem recursos para vencer uma noite fria, né? Eu, por exemplo, no frio, eu pegava os sacos de lixo, né? Virava até o que tinha dentro e me cobria com ele e vencia, né? Aquele dia, aquela noite fria, né? Mas, por outro lado, a gente está falando de Rio de Janeiro, né? A sensação térmica do verão é de 50 graus, né? E você não vê pontos de hidratação, você não vê chuveiros, você não vê bebedouros, né? E você depende do próximo, né? E nem sempre o próximo está disposto a estender a mão, né? No meu livro, nas entrevistas também, eu sempre relato que com sede eu entro no restaurante, peço água, né? O segurança me arrasta para fora, pede para me esperar e volta, né? Com um copo grande, descartável, com bastante gelo, eu boto na boca, boto para fora, porque também tinha sal.
sabe? Gente. Então, fazendo por um, você está fazendo muitas das vezes a diferença, sabe? E isso está passando diversas pessoas hoje, né, por exposição à violência, por não ter um endereço para voltar. Então, é muito complexo hoje, né? A gente está falando de 7.865 pessoas, que é o último censo, né, que foi divulgado no município do Rio de Janeiro, mas a gente também está falando ali de 11 perfis, né? Infelizmente, aquelas pessoas estão pagando um preço alto por alguns perfis, né? Na rua não tem santo, mas também não tem demônios, só tem pessoas, né? Uhum. E como se trata de uma população, você encontra diversos perfis, né? Só no Rio de Janeiro são 11, né? Então, muitas das vezes, o que chega na notícia é aquele dependente químico, estação de rua, que está ali pegando um cabo de fio, é aquele que está ali pegando a tampa de um bueiro, né? E que acaba virando notícia, né? Mas a gente também tem do outro lado pessoas que aguardam apenas uma oportunidade, que é uma grande maioria, né? Desses 11 perfis, a gente tem 6% com danos mentais, né? A gente tem ali alguns perfis de dependência química, mas a gente também tem aquelas pessoas que perderam seus empregos, assim, perderam a sua renda e perderam a sua moradia, por conta que a gente vem de uma questão que muitos já se esqueceram, que foi a questão da pandemia, né? Qual outro, quem não perdeu a vida, outros perderam renda É, e chegaram ali naquela situação, né? A gente ainda tem muita gente que, assim como eu, espera apenas uma oportunidade, oportunidade. sabe? E você falou da pandemia, e na época da pandemia eu estava em São Paulo e eu via, eu não conheço muito bem nem o Rio de Janeiro, menos São Paulo, mas tinha assim, tipo uma rotatória, mas que tinha gramas assim, um carro, e você via que tinha uma família morando dentro do carro. Acho que foi a única coisa que eles conseguiram. E também eu vi debaixo de viaduto pessoas com jogo de panelas muito areados, assim, muito limpinho, mais limpo que o da minha casa. Então eu falei, com certeza essa pessoa não morava na rua, ela veio parar aqui, Com porque certeza. Aquele zelo, com né? aquele Ainda com zelo todo, aquele sabe? DNA de casa ainda, né? Ela tinha um teto, Isso, mas ainda tentava se manter de se uma forma manter. digna, né? Nessa rua que não é um direito, é uma violação dos direitos, né? Quando a pessoa chega ali, né? Porque quando se perde ali educação, saúde, trabalho e renda, educação, moradia, chega uma pessoa nas ruas, né? Hoje a minha maior luta é mostrar para todos que a população de rua, ela nunca vai ser problema da cidade. É Ela é verdade. resultado de um É problema, verdade. né? A Quando questão faltou a social saúde, a pessoa chegou ali. No meu caso, quando eu perco um filho assassinado, eu não tinha psicólogo a recorrer. Faltou a saúde, é, né? Desencadeou a dependência química, né? Outras pessoas estão faltando ali as oportunidades de trabalho e renda, né? Hoje é muito comum as pessoas terem que trabalhar de formas informais, né? é. Porque o mercado hoje ele está muito disputado. Ah, eu quero você aqui que tenha tanta experiência de tanto tempo, mas se não é dada a oportunidade, a pessoa O não tem inglês a está engasgado em mim. experiência, né? Até dei um tempo nas aulas, porque tem vagas que você perde porque você não fala o inglês. Quantos brasileiros falam o português, Leandro? Para você falar aqui, gravar, você toma cuidado para você não deslizar. E se você fala um S errado, vem um monte de críticos e fala: "Ih, você falou essa palavra, não é assim que se conjuga o verbo. Não é assim". As pessoas criticam o português que nós não sabemos falar ainda e querem é, É, os. tá muito disputado, muita exigência, então é muito difícil hoje, né? E acaba a pessoa que perde a renda, não consegue se manter chegando, né, na situação de rua. E no Rio de Janeiro também tem uma outra questão, né? Que muitos se encantam pelo Rio, vendido na novela, né? E vem aqui tentar a sorte, né? E acaba não encontrando essa sorte, também chega ali na situação de rua, né? Então são diversos perfis que eu acho que antes da gente pensar muito em julgar, a gente pode pensar que poderia ser a gente. Ajudar. E outra coisa que você falou, ponto de hidratação. Eu fui para, acho que foi Poços de Caldas, e eu corri lá, corri É. na rua. E lá tem duas coisas que me chamaram a atenção. Tem tipo umas pias assim, né, que tem água limpa, que você pode se hidratar ali, ou pelo menos se refrescar. E também eles dizem que se tiver. Não, e não tem, tá? Pelo menos por onde eu andei, eu nunca não vi
pessoas em situação de rua. Por quê? Funciona. Se alguém pedir alguma coisa, aquele cidadão liga para o número, diz que não dá 10 minutos, o carro chega, recolhe, aí oferece, né, alimento, seja lá o que for, e um local para a pessoa ficar, tem estrutura. Não consegui ter mais detalhes porque foi passeio, viagem, Uhum. e foram histórias que eu peguei assim em É. viagem. Mas qual é a ideia, né, aqui para o Rio de Janeiro? Eu já te perguntei isso um Sim, tempo aqui, quando eu fui conhecer lá o seu espaço. na verdade, nenhuma população de rua se compara com a população de rua do Rio de Janeiro, né? Porque o Rio de Janeiro tem diversos perfis que não tem em outras cidades, tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, ele é dividido em 4 facções. Tem pessoas que faziam parte de um determinado lugar, não puderam ficar naquele lugar e acabaram chegando em situação de rua e, por muitas das vezes, querem refletir na rua que faziam antes, né? A gente tem também uma massa carcerária muito extensa e que muitas das vezes essas pessoas ganham ali o seu direito à saída, mas não tem nem para onde voltar e acaba também em situação de rua, né? Então a gente tem diversos perfis, outros que estão totalmente adoecidos, que estão tão doentes que não conseguem enxergar que precisa de ajuda, né? E acabam ali naquela situação. Então são perfis hoje muito complexos que se é ofertado muitas das vezes ajuda e ele não aceita ser ajudado, né? Os programas hoje de reintegração sociais, ele funciona de uma oferta e o outro que tem que aceitar aquela ajuda, né? Então, o Rio de Janeiro hoje ele é uma luta diária, né, para acolhimento, para mudança e transformação de vida, né? A gente vê as pessoas muitas das vezes cada vez se afundando mais nas drogas, né? E eu falo sempre que a rua ela é muito perigosa, né? Porque você tem que se adaptar àquela questão, né? Eu tinha que me adaptar a pedir algo que eu nunca não nasci, não cresci ali, tinha que se adaptar. Muitas das vezes a gente sofre violência, como eu sofri quando eu entro na padaria em Copacabana, né? Peço à senhora para pagar um pão, ela não fala nada, mas se vira e cospe no meu rosto, Meu Deus. né? Então, eu paro de Ai, meu pedir Deus. e vou para as ruas passar por todas as lixeiras procurando algo para se alimentar. Mas, por outro lado, quando eu falo que a rua é um perigo, porque tem pessoas que acabam se acostumando com aquela realidade e começam a pensar que aquele lugar ali foi feito para Pra ela, ele. né? Eu, na rua, eu falei com Deus 2 vezes, né? Nesse 1 ano e 3 meses meu em situação de rua. Uma vez que eu tentei suicídio, né? Que eu estava lá no Leme, em frente ao mar. E a outra vez foi quando eu chego para dormir, que eu dormia na rampa do Hospital Souza Aguiar. Quando eu chego ali, um amigo meu levanta e vem falar comigo: Léo, tem um cara ali no teu cantinho. Aquele cantinho ali é seu, cara. Eu guardei um pedaço de pau ali para você tomar uma atitude, porque ele está no teu lugar. Aquele dia eu saí para falar com Deus, né? Falei, Deus, aquele cantinho ali é meu, aquele lugar ali é o meu lugar. Então, eu era uma pessoa, era um perfil em situação de rua que estava sempre em busca de uma porta de saída, né? Porque eu tinha me adaptado na sobrevivência, mas não tinha me entregado àquela Aquela situação. situação. Porque frente a uma grande dificuldade, a gente tem 2 opções: ou se entregar Uhum. ou se superar, que a mais difícil é se superar, É. né? Eu escolhi a mais difícil, que é se superar, mas tem pessoas que acabam se entregando àquela realidade, né? São pessoas que já adoecem e acabam aceitando aquela vida para ser a vida dela, né? Eu sempre faço esse movimento de romper esse ciclo, né? E fazer esse movimento ao contrário. No próprio projeto que eu sou embaixador, que atende mulheres em vulnerabilidade, ali hoje agora eu tenho aula de defesa pessoal para a mulher, né? Eu tenho Legal. curso de capacitação para essa mulher, porque muitas vezes a mulher é refém do homem, porque depende financeiramente daquele homem, e ali ela está suscetível a viver no julgo ou num lar de agressão, né? A gente tem ali o psicólogo, né? Porque muitas das vezes ela quer falar e ao mesmo tempo ela tem medo de ser julgada, né? Então ela acaba se afogando naqueles seus próprios sentimentos, né? E se enxergando como o sofrimento é feito para ela.
né? A gente tem diversos meios hoje que a gente tem que romper esses ciclos, porque ninguém nasceu para sofrer. Todos nós já nascemos para a vitória. Eu mesmo nasci vitorioso, né? Porque já vencemos a corrida. É E verdade. chegamos aqui na vida, né? Eu passei por diversas questões, diversas situações, né? Que por alguns momentos eu pensei que era mais fácil se entregar aquilo, aceitar que aquele sofrimento foi feito para mim. Então, na verdade, não nascemos para sofrer, e sim nascemos para vencer. É verdade. Né? Isso foi, até assim, a Bíblia fala disso, né? No mundo, Jesus, vou falar bem claro, Jesus, ele deixou essa declaração. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. O que falta para a gente é ter esse bom ânimo para vencer o mundo, porque tudo em nossa volta nos puxa, vamos dizer assim, para esse lugar que não é o que Deus escolheu para nós, né? Que E, Deus preparou para nós. e quando você chega numa posição que você, no caso que eu cheguei sem ter somente a vida, né? As pessoas tendem a aceitar as ofertas que vêm, né? Eu tenho uma frase comigo que eu digo que quem ganha muito nunca conquista nada, sabe? As pessoas hoje, eu vejo muito isso, também chega nas minhas redes sociais, né? Muito o pedir, pouca a ação, sabe? Você buscar, você conquistar, né? O É, que você merece. Porque quando você está na posição de esmolar, na posição, aquilo não é para você. A gente pode estar naquela posição por um momento, sabe? Mas a gente tem que se superar. é a A gente tem passagem. que voltar a buscar nossas conquistas, né? É, Uma vez eu estava num debate, quando se falava de moradia popular, uma senhora virou para mim, falava: Léo, você nunca te ofereceram ali uma casa à minha vida para você sair da rua? Né? Eu falo com ela: graças a Deus que não, não, né? Porque senão hoje eu estaria refém morando num lugar que não era o meu sonho, né? é o que te dão, E né? hoje É o eu que te prende. moro, hoje eu vivo onde eu sempre sonhei, não. Hoje eu moro na Ilha de Paquetá, né? Qualquer ângulo da minha casa você está de frente com o mar. Então, é viver os nossos sonhos, É sabe? verdade. É a gente poder saborear a nossa conquista, né? Porque a gente nasceu de fato para vencer. Eu Eu tô costumo aqui de dizer boca que aberta. a história triste ela não impede o final feliz, não. É Ah, verdade. Léo, mas você está falando isso, hoje você tem uma casa, você vai chegar em casa e tal, mas nunca, não foi assim a história, sabe? É, Porque tem coisas que só a gente vai passar e só a gente vai superar, e ninguém vai poder superar pela gente. E quando você supera, você sai com uma força tão grande e com uma vontade de mostrar um caminho que é inexplicável, né? Eu costumo dizer sempre quando eu comecei a usar droga, né? Mas eu quase não digo como eu parei de usar droga, né? A primeira coisa, eu dei um passo de mudança, né? Mas até hoje eu não sei explicar aquilo que veio para mim, né? Aquele real desejo de parar de usar. Foi um momento que eu subi ali na instituição, eu só vinha lágrimas, sabe? Tem gente que hoje está esperando um milagre para mudar a tua realidade, não vai funcionar você esperar um milagre. Só vai tem que mudar quando você decidir. for o milagre. É, tem que decidir, né? De dentro Eu para quero o fora. milagre, mas você quer continuar na mesma situação que você está, no mesmo seu lugar de sofrimento e cômodo, mas você tem que ser um milagre, né? Então, hoje, o que faz a diferença na minha vida, né, é que eu não busquei pelo milagre, eu quis ser esse meu milagre. Sabe? Então, tá muitas das vezes faltando isso para a gente, né? E só quem determina a nossa vida é a gente, sabe? É verdade. Tem situação que eu estava ali no crack, quando eu deitava na rua, estava no crack, eu fumava 10 pedras por dia. As pessoas passavam muitas das vezes e falavam: é só Deus, só Jesus. Não, é só você naquele momento. E você tem que aceitar E a ajuda. salvação Né? Ele não vai chegar ali. Lógico que nasceu o desejo de mudança, eu creio que foi através da de, oração da minha mãe, né? Porque para minha mãe falaram com ela: teu filho está na rua, eu vi ele numa situação tão difícil, se eu fosse você, eu faria um plano funerário. Né? Minha mãe era, né, 20 anos, mais de 20 anos já no ministério dela. Ela não fez um plano funerário, né? Ela fez um plano com o autor da vida. Ela foi para um quarto, ela conta que ela fez algo que nem poucas mulheres têm coragem de fazer pelos filhos. orar pelos seus Ela filhos. orou e falou com o autor da vida, ou muda ou leva. É Sabe? uma oração difícil. É uma Então, oração. porque qual mãe que está preparada para segurar na alça do caixão? Mano? É, Porque a vontade é de Deus, sabe? Então a minha mudança, a minha transformação nasce assim de uma mãe que ora pelo seu lar, que ora pelo seu filho, mas
a mudança, ela parte do nosso primeiro passo. Pessoa que é a Engraçado. benção, que é a vitória, mas não quer passar pela porta. Eu É. quero receber aqui no meu sofá. Pô, legal, pô, Se fosse assim, né, seu sofá é Caí? bacana, ele inclina, ele tem almofada, você deita, rola nele, mas a benção não vai chegar ali, a gente tem que levantar, a gente tem que dar o nosso passo, cara, sabe? Leandro, Ah, eu não Léo, vou hoje não, porque hoje tá chovendo. Eu ia comprar droga no morro, podia estar caindo raio e tempestade, meu. você ia Então assim. hoje tá chovendo, eu vou lá na rua fazer o meu projeto social, porque eu ia comprar droga chovendo. Ah, tá muito sol hoje, eu não vou sair de casa. Você tá levando essas doações para quê? Meu querido, tava sol, eu ia subir o morro para comprar droga, para matar a minha vida. A gente tem que fazer de tudo para salvar a nossa vida, porque não vai ser grátis, vai ter que pagar o preço. E, Léo, você falou uma coisa que a gente está numa campanha lá na igreja, tem o pastor Alex, ele, ele falou orações perigosas. A sua mãe fez uma oração perigosa, porque nenhuma mãe quer morrer, melhor, quer enterrar seu filho, Mas na verdade, não é? mas quando hoje, né? Hoje eu vejo que na verdade, pelo tempo que ela, né, tá no Evangelho, ela já tinha uma certa intimidade, né? Com Ela não Deus foi uma é. convertida de ontem que falou com Deus hoje. Aham. Então, quando você começa a ter intimidade, você começa a ter os seus propósitos, você começa a ver que você está vivo hoje pela permissão de Deus, você começa a falar com Ele dessa forma. É. Porque tem gente que hoje que está vivo hoje acha que não, você está vivo pela permissão. E também, Léo, sabe o que que eu acho? Eu acredito, porque assim, Deus, o desejo de Deus é que todos se salvem, é abençoar. Deus não escolheu um filho. Você não teve dois filhos. Eu até uma vez falei isso para um amigo, olha, a mãe dele, tá falando de um primo dele, né? A mãe dele não teve um filho, e falou assim: ah, esse aqui eu quero que dê tudo certo para ele, e esse aqui eu quero que ele passe por todo tipo de dificuldades na vida. Nenhuma mãe, nenhum pai, quando pega seus filhos nos braços, ele faz isso. Todo mundo quer ver seu filho prosperar, seu filho avançar, seu filho ter conquista, te dar orgulho, porque a gente se orgulha com a alegria, a vitória, né, e os objetivos alcançados daquela pessoa que a gente ama. Então, imagine para um pai e para uma mãe. E quando sua mãe de fato fez isso, porque o seu sofrimento doía muito mais. E quando a gente crê em Deus, a gente sabe que Deus ele honra a nossa fé. E Certeza. Deus não deixa, e tenho certeza que ela orava pela sua recuperação, sim, mas como você falou, você toma a decisão todos os dias de se manter limpo. Todo dia. E a salvação, ela é eterna. Porque se você decidisse, por uma vez, eu creio, eu não quero mais, Senhor, me leva, transforma, você seria salvo. Porque isso é o que eu creio e é o Aham, que ela crê, é. vai ser salvo para sempre. E num belo dia, esse reencontro, iria acontecer, ele vai acontecer. Então, é o que muita gente não entende, porque julgam muito as famílias de pessoas que são drogados, de pessoas que estão em situação de rua, de pessoas que se viraram para o lado do crime, porque todo mundo, como você falou, não só nas marquises, Não, mas em todas essas questões sociais, tem uma família, tem uma tem uma família, pessoa que ama. Pode não valer nada para você, mas tem alguém que ama. tem alguém, né? Uma vez a minha filha tinha 11 anos, ela me viu, eu estava deitado na porta de um bar, ela atravessou a rua, largou a mão da mãe dela e veio falar comigo, né? Falou, tô com 11 anos, né, pai? Tô crescendo e vou ficar sem paz, sabe? Mas quando ela tinha 15, eu dancei, né, na festa Na de festa 15 de 15 anos anos dela, dela, glória a sabe? Deus. Mas é isso, sabe? As pessoas hoje têm uma família, né? Muitas das vezes eu recebo diversas mensagens de mães de pessoas em situação de rua que me agradece, que fala, eu não posso fazer pelo meu filho, você está lá presente, né? As pessoas ainda não acreditam, né, numa mudança, né? Embora o olhar humano muitas das vezes não deixe você acreditar, né? Mas é possível, né? É possível sim. E nos meus livros eu mostro hoje, né,
essa potência, essas possibilidades, né? Porque você olhando ao olho, né? Nu ali, você muitas das vezes não tem. É o verdadeiro olhar para o impossível mesmo, né? Eu deitava na porta do Souza Aguiar, não tinha como alguém falar que um dia ia sair dali, escrever 3 livros, né? Ia estar à frente de diversos projetos de resgate de vida hoje, sabe? Mas é possível. Eu sempre falo, né? A história triste não impede o seu final feliz, né? Eu só Sofrimento é tenho. só uma parte, né? Todo mundo passa. E ali o que eu passei não era para matar, sabe? Era para Pra ensinar. ensinar. E sabe uma coisa que eu aprendi quando Deus fala de propósito, a Bíblia fala de propósito, porque assim, tudo que Deus faz, ele faz com um propósito. Às vezes, na hora a gente não entende, mas precisava que alguém com o seu coração experimentasse isso para levantar essa bandeira, porque como que um ser humano igual a mim, ele pode ser chamado de invisível? É verdade. Né? Não pode, a gente não pode aceitar isso. E a gente reproduz. É o cracudo, é o ladrãozinho. Pô, quantas pessoas eu já ouvi, pessoas queridas, tem que matar mesmo, tem que E, morrer e mesmo. hoje, Gente, e hoje até a própria grande mídia, ela pegou essa fala para ela, né? Porque hoje apontar é mais fácil do que tratar, né? Igual já falamos, né? Não é o problema da cidade, né? É resultado do problema, né? Quando é, falta tudo, a pessoa tá ali, né? Então, hoje a gente vê até grandes programas que falam, ah, é o cracudo, quando na verdade é o dependente químico, é, né? Mas se você começa a replicar para a sociedade que ali é um dependente químico, é uma pessoa doente, você tem que ofertar tratamento a ela. é, E hoje está muito distante de ter tratamento para dependência é verdade, química não tá no tendo. Rio de Janeiro, né? Eu sou totalmente a favor, por exemplo, da internação compulsória, né? Tem pessoas na rua hoje morrendo sem saber até que dia é hoje. E eu É. não posso aceitar que um ser humano está morrendo ali, eu não posso fazer nada. Porque se ele está numa situação, essa seria uma das próximas perguntas. Primeiro, até para a gente emendar, o que que você acha, como foi sobre a sua história que você acabou de falar, sobre a legalização da maconha? Então, isso é totalmente, no meu olhar, impossível e devastador, né, para o nosso país. Primeira coisa, se você pensar em legalizar algo que é vendido pelo crime organizado, tem que legalizar o quê? O crime. Ah, meu Deus, eu não estou maluca. É, e a gente vê pessoas pensando nisso. Como é que você vai naturalizar algo que nesse momento tem um pai numa comunidade que tem que sair porque tua filha está com 12 anos e tem um cara de moto na porta da casa? E Né? tem gente Como é que muito. você vai legalizar algo que nesse momento está botando a tua família para fora da comunidade porque ele está afim da tua casa? Não pode se pensar em legalizar se você não faz a prevenção, não tem lugar de tratamento. E quando você vai buscar ali uma pessoa que está na Cracolândia, eu estive lá, né? Eu tenho mais intimidade, eu prefiro chamar de inferno. Eu não conheci ninguém que chegou ali fumando crack. A primeira droga, no meu caso, foi a maconha, Maconha. né? Outros que começaram no álcool, a segunda droga foi a maconha, né? Então não tem como se pensar em legalizar a droga, porque ela é vendida por quem? Vai legalizar o crime? E É. por outro lado, quando as pessoas querem vender essa pauta como a gente vai agora fomentar altos impostos para o governo, caso se tivesse, né, uma legalização, uma lojinha que vendesse, por exemplo, mas a gente está falando de Brasil. Na É. Barra, por exemplo, tem 3 grandes lojas que vendem armamento. Eu nunca vi ali, eu te garanto que nenhum dos grandes narcotraficantes hoje são clientes daquela loja. Nenhum comprou os armamentos ali, então não É. teria como ter a loja aqui que não tem como barrar o outro lado, né? Porque isso já é mostrado por umas outras formas, né? Então é muito complexo, é um assunto que, ao meu ver, deveria ser crime até de pensar, porque nesse exato momento tem uma mãe sofrendo que tem um filho na droga, mas aquele filho que também começou na maconha. E por outro lado, não tem como glamorizar e pensar que está tudo bem porque Tudo é bem. maconha. É leve. Tem É gente hoje tratamento. pegando algo dentro de casa e vender para fumar maconha. Hoje não, já faz muito tempo. Né? E Então é olha, o complicado, Léo, você não tem como glamorizar aquilo, porque olha o ponto que a gente chegou tão infeliz. Hoje tem marcha de maconha dentro de uma cidade onde o slogan é um cigarro de maconha. Isso não pode luzes. acontecer,
Porque aquilo ali é vendido aonde? É na loja? Léo, eu tô de boca aberta, Ah, sabe por vamos, quê? a maconha tem o comprimido, ok. Beleza? Primeiro que não é nem chamado de maconha. Por outro lado, aqueles comprimidos, daquela substância, ele é tirado ali, né? O canabidiol, ele é É. tirado os alucinóticos, né? Para as pessoas poderem ter acesso e assim sanar outras E é um enfermidades. tratamento, é E como a é um gente tem um tratamento, é tratamento para o diferente, câncer, né? né? Porque, infelizmente, a droga é, precisa É, combater, mas é né? A tirado dor. aquele É, totalmente, ele passa por diversos processos, passa por um laboratório e ele passa pelo um médico que vai receitar, porque se der problema, responde. é, Né? É diferente de você também tentar justificar a liberação da maconha baseado no uso do canabidiol. Isso chega a ser uma covardia de respeito, né, com as pessoas que dependem dessa medica. medicação, você querer comparar ela com uma maconha que é vendida na, no ponto de venda de drogas. E uma coisa que Não vai tem puxando, uma coisa que vai justificativa. puxando outra, né? Porque assim, na época das eleições, um amigo, primo, um parente, sei lá, ele me perguntou isso. Eu falei assim, olha, porque as pessoas, também um fato que a gente precisa falar, nós somos cidadãos, né? Eu, independente de quem eu voto ou votarei, você, independente do que você vota, que você vai votar, o que a gente quer é uma sociedade que a gente possa viver, né? Da Pois é, a melhor maneira gente. possível. Eu não estou aqui por causa de partido A, partido B. Chegamos nessa polarização porque estão usando esses fatores como moeda de troca. Ao invés de procurar a solução, estão usando a raça, o emprego, o desemprego, enfim, tudo que tem aí de questões social para poder dividir o povo, quando na verdade isso tinha que ser uma conversa para unir. É O porque partido era a última coisa que vinha que surgir, porque a gente precisa da solução para o problema que é a responsabilidade das pessoas que a gente coloca lá. Porque E hoje a questão não é direita e nem esquerda, é vida. é vida, Né? E é um fator que atinge a todos nós, né? é Mas quando dignidade. alguém olha e libera uma marcha com isso, que lhe dá ali milhares de pessoas marchando em prol de algo que não é vendido na loja, né? Eles acabam vendo aquilo ali como um fator de negócio. Mas quando o filho mergulha nas drogas e começa a dar problema, a primeira coisa que ele faz é querer tirar, né, ele de cena, né? Quando eu É. falo da legalização, que eu falo também da internação compulsória, né? Por exemplo, a internação compulsória é algo que existe, né? Mas para quem paga, né? Tem clínica aí que é R$ 1.000 a É. diária. Aí agora eu te pergunto, uma pessoa que está com uma situação dessa, com a cabeça toda bagunçada, cheia de, ela consegue decidir o que que é Tem bom para como. ela? Não Não tem condições nenhuma dela estar ali numa sobrevida com a vida dela em risco e colocando também a do próximo, muitas das é. vezes, em risco, né? Eu sou totalmente favorável, né? Mas hoje a gente não tem clínica, né, pública, né, para tratar a dependência química, né? É um fator que é um equipamento que faz muita falta, né? Hoje tem gente aí que vai estar assistindo meu vídeo que está com dependente química em casa e não sabe para onde levar. Agora Porque você não pega o aumentou. dependente químico que está na tua É. casa e vai levar ele na UPA, que ele não vai Não vai resolver ser o não problema vai ser dele. atendido, vai tomar uma Não. injeção, vai Então a apagar. gente falta muitas ferramentas ainda antes da gente pensar em tentar levantar a bandeira para a legalização, né? Mas na verdade, a legalização já vejo que já está, né? Saí Uhum. do shopping no outro dia, tinha uma rodinha de maconha na frente do shopping, né? Vai na praia, tem uma rodinha ali, né? Fazendo uso da maconha, É porque né? é para Você consumo. Não passa. tem uma quantidade que, se você for pego com uma quantidade, é para consumo. Aí depois vai acontecer igual eles fizeram com cigarro. Depois que já teve um monte de gente com câncer, aí põe lá dentro de um armarinho com vidro, com foto de gente com o pé cortado, com cara isso, com aquilo. Não Mas fume. A olha. mesma coisa é o que acontece com as bets, né? Agora. Isso hoje eu atendo muito caso de dependentes, né, em jogos e é muito complicado, né? A gente hoje está falando com algo que está entrando nos lares de verdade, né? E hoje tem uma questão que não é apenas o prazer, né? É também a esperança de um ganho, né? É, As drogas você gasta o seu dinheiro em busca de um falso prazer, né?
a qual ali é somente aquela falsa sensação de prazer, que é a euforia, né? As bets é um perigo muito grande, né? Porque além de você apostar algo, e você ganhar algo alguma vez, você vai ter a outra euforia, né? Que é a sensação de vencer aquilo ali, né? E também de pegar aquele recurso, De mudar a vida. né? Então E o você que me vai deixa. levando aquilo ali só como uma bola de neve. A droga em si, né, a toxicológica e psicoativa, você vai usando em busca de um prazer, né? Momentâneo, passageiro, ou muitas das vezes até desesperador. Mas as bets, as pessoas estão indo em busca de um prazer, né? Ai, ganhei, legal, e também de tentar Perde tudo. alcançar um certo patamar financeiro e que acaba perdendo também Tudo. na bet. Perde tudo. E sabe o que que me deixa mais triste nisso? Porque quem faz divulgação dessas bets, agora eu vou falar para vocês, não vou citar nomes, mas são pessoas que não precisam. Eu acho que o pior ser humano é esse, porque ela já tem o Já tem suficiente para manter, como você falou. Você tem 4 filhos, você tem seus projetos sociais, que muitas vezes você usa do seu bolso para você dar sequência, e você usa. Eu trabalho em serviço voluntário na minha igreja e a gente doa do que a gente nem tem. Eu tô fazendo esse trabalho aqui, não tenho recursos, estou usando daquilo que das minhas reservas e eu dou. Agora, uma pessoa que tem muito dinheiro, ela sabe que não vão ganhar, as pessoas vão perder tudo e elas pegam essas pessoas que são produto, que elas se tornaram um produto para embutir isso na cabeça das pessoas, essa ilusão de que elas vão conseguir alguma coisa investindo o nada que elas têm, né? Porque não tem muita coisa, e elas enchendo o bolso. É Isso verdade. é tão cruel quanto a mulher que te deu, o segurança que te deu água com sal, ou contra aquele que te pediu, que você pediu pão e te deu uma cuspiu no seu E a rosto. dependência, né, ela vai te arrastando para um buraco de fato, porque não tem história de sucesso, né? E daqui a algum tempo, né, lá no meu olhar já teria que estar sendo aplicado, né? Assim como tem os grupos anônimos também tem para jogadores compulsivos, mas daqui a pouco a gente precisa de estrutura de internação e tratamento dessas Só vai pessoas, piorando. né? E pelo que a gente vê, um pouco que eu estou acompanhando, né? O número vai ser bem maior, porque hoje os relatos que eu recebo não é apenas o filho, muitas das vezes, que está no uso de droga, mas a Beth está sendo diferente, está sendo a família inteira É. refém daquilo ali, né? Então a gente Era a vê uma loto, né? A família, né? loteria que você, uma vez no ano, vamos fazer aquele bolão, vamos ganhar. Aí todo mundo, não, vai vir trabalhar sozinho, né? E Então, o jogo ele é muito complexo, né? Hoje tem pessoas que estão jogando não mais pelo fator de ganhar o dinheiro, não. Tem pessoas que estão só para ver a roda girar. é, É uma doença, a gente está falando de uma doença, não estamos falando de algo para passar tempo. Estamos falando de desencadeamento de uma dependência. As pessoas estão apostando, alguns relatos que eu estou tendo, que eu estou acompanhando, não mais para ganhar apenas o dinheiro, ela quer uau, ver o prazer da roda uau, girar. E quando ela vai deitar, muitas das vezes fica ouvindo o o barulhinho do barulhinho jogo. de. Né? Já é uma doença muito cruel, mas dificilmente aquela pessoa vai ser apontada, porque a doença das bets, a pessoa acaba adoecendo e morrendo ali sozinha, porque é um pouco diferente das substâncias químicas toxicológicas, né? Eu, por exemplo, quando usava crack, pesava 60 quilos, né? Tinha alteração corporal, física, enfim, a da Beth ela já é mais reservada, né? Quando você vai descobrir que a pessoa está no pior, é porque de fato ela já está mergulhada naquele pior. Né? Pessoas que estão apostando salário, pessoas que estão apostando seu 13º, pessoa que já nem recebeu as férias ainda, mas já está comprometida, Estão está refém de roubando. agiotas, estão vendendo ali as suas coisas. E o vício, a dependência, ela é muito cruel, porque você deixa de fazer o básico para você, para poder saciar a sua doença. Você compara hoje o usuário de bet compulsivo com o usuário de crack. Né? Caramba, Aquele que a pessoa vai deixar de comprar um chinelo, vai botar um prego, a pessoa vai entrar no mercado, já não vai mais comprar o que ela tinha precisa. costume ali, vai cada vez mais racionando para poder sofrer, para poder sobrar, e amanhã com a falsa ilusão de ganhar e ali manter o seu padrão. E é algo que E não só vai mexeram acontecendo, né? agora porque viram que.
as pessoas mais pobres, que são as pessoas que usam o recurso do governo, que estavam gastando tudo ali. Com certeza. E num dinheiro que não voltava mais para o país. Gente, Leandro, É eu só estou verdade. falando coisas aqui porque você me encorajou a falar. Mas a gente Porque está às vezes a falando gente fica real, com. porque esse problema está do lado da tua casa. Talvez está na É, tua casa e tu não sabe. tá na minha casa e eu sei. Isso que é o mais Às triste. E vezes às vezes a você gente tem que vê ali ficar. uma pessoa deixando de ser aquela pessoa, você não entende, porque quando você está no fracasso, se abrir não é fácil, né? E É, também eu sempre falo que a gente não pode chorar nos ombros de qualquer um, é, né? Mas até o dependente da Beth, ele é mais difícil de se abrir do que do é, álcool e outras drogas, sabe? é. Porque é Porque visível, né? O tem álcool. uma questão. Quando você fala, meu filho, você está usando droga, ele sempre tem alguém de referência para apontar. Ah, mas o filho da fulana, tua É, amiga, também usa. é, Ah, meu filho, você tá mergulhado aí no álcool. Ah, mas lembra do tio que usava e tal. é. A Beth já é mais reservada. Então a pessoa para se abrir, ela não tem tanta Não, e coragem, ela porque consegue esconder. muitas das vezes ela não tem como apontar, eu tô jogando, mas fulano também joga. E Porque muitas consegue das vezes não esconder, sabe, né? porque vai jogando mentira, porque normalmente um dependente químico, ele acaba mentindo, É, ele né? quer Então, justificar, né? Eu uso droga isso, porque a pessoa me deixou. isso, Ah, eu uso droga hoje porque eu perdi o meu emprego. e a Mas ele questão do nunca vê que a jogo, não. culpa é dele, né? O jogo você consegue, como que se diz? Você consegue esconder por mais tempo. E isso é muito sério, né? Olha aí que a gente ainda nem chegou na parte que eu queria falar. É muito sério, porque é diferente da droga. A droga, quando você vê um dependente químico, ele nunca vai falar, a culpa é minha. Você vai É, falar, eu uso porque é, passei uma separação, eu é. uso porque eu perdi o emprego, eu uso porque ele tem um fator ali. Já o jogo é diferente. Até ele ter uma justificativa, ele já perdeu. Aí a justificativa que ele vai dar, eu jogo porque um dia eu já ganhei. E o Eu jogo é antigo jogo também, né? é porque eu tenho que recuperar o que eu já perdi. Tem que rir, vai Mas ser. até ele chegar nesse nível, ele já muito já perdeu. E a gente ri porque o Né? jogo também é um caso É o antigo, né? caso. Só tá vindo, como se diz, E chega um ponto que renovado. o Ah, dependente do jogo, ele vai perder até a sua máquina de jogar, que é o celular. Teve um É, caso de um rapaz que eu estava conversando, atendendo ele. Ele vendeu o celular para ter dinheiro para jogar no jogo, mas aí ele já não tinha mais tinha onde celular para jogar, porque jogar. ele vendeu. Para Meu tu ver o Deus. quanto que ele estava alterado mentalmente. Ele já É, estava totalmente adoecido. Né? Então, isso está muito perigoso, isso é muito é, cruel. Né? A meu gente está Deus. vendo essa questão. Então, a gente está falando de uma dependência, né, que está muito grave. E assim, Leandro, sabe que quando eu surgiu esse desejo desse podcast, Deus colocou no meu coração, com o objetivo de fazer algo, sabe? Talvez eu não tenha essa disposição que você tenha, mas trazer esses temas para a mesa, ele me dá uma oportunidade. Porque como o meu trabalho sempre foi corporativo, né, dentro de empresas, e eu sei que tem bastante benefícios, cotas que ou também assim projetos que as empresas podem se engajar, que elas acabam tendo é, benefícios. Então, também seria uma oportunidade de tentar reunir esses empresários, porque vai ser uma ajuda para todo mundo. Porque se você está num bairro em que o volume de roubos, né, vamos falar da telefonia, que tá todo dia roubam os cabos. Então, a gente sabe que tem alguém que compra ou tem uma finalidade. Então, se essas empresas que estão ali próximas, ao invés delas abandonarem o local e elas também investissem em fazer alguma coisa, manter, se unir, manter essa clínica, né, fazer esse trabalho como tem instituições sérias que fazem Fazem prestação de muita coisa. serviços. Então, também talvez é É uma saída, uma né? saída, uma forma de unir isso, porque Porque todo mundo ganha. Porque hoje a grande maioria que está nessa situação de vulnerabilidade, situação de rua, precisa de um tratamento, Tem sabe? que ter tratamento para a gente. As pessoas veem muitas das vezes, vamos fazer, a gente precisa lutar por moradia para essas pessoas. Nem todas vão bancar a moradia, vão acabar É, retornando para as ruas, porque já estão muito adoecidas. a casa é o Elas último estágio. precisam de um tratamento para ela poder manter o seu lugar de moradia. É, Ela está desempregada, vamos dar um emprego. A gente precisa tratar a causa que aquela pessoa chegou em situação de rua e depois sim pensar em empregabilidade. porque aquela casa vai se destruir,
São diversos né? caminhos, né? Porque a pessoa vai vender tudo que tem, até a torneira vai tirar tudo que tem naquela Porque casa, faltou o tratamento, porque né? faltou o No tratamento. meu caso, eu fui para a rua não por falta de moradia, eu fui para a rua por conta da minha doença, né? Tive uma overdose em frente à minha mãe e volto do atendimento médico, decido não fazer mais ela sofrer e vou para as ruas do Rio de Janeiro, né? Onde eu passo ali longe dela 1 ano e 3 meses, sabe? Mas eu precisava era de um tratamento. É. Então, temos muitas pessoas hoje adoecidas, né? Pessoas que a gente via que eram seres humanos extraordinários, né? Profissionais, muitas das vezes de ponta, que estão perdendo ali a sua humanidade, perdendo a pessoa que ela era para ela mesma, mas não tem locais de apoio, E por sabe? coincidência, agora voltando para essa parte da clínica que você falou, como você citou, né, tem na colônia, antes era um local que foi de muito sofrimento, que as pessoas, os doentes mentais, eles eram castigados, isolados, todo mundo conhece, se não conhece, podem ir lá, porque tem o Museu do Bispo do Rosário que está contando essa história. Acabou, hoje trabalha lá, hoje tem lá o ateliê, que alguns ainda internos fazem ali os seus trabalhos, que é muito bacana, interagindo com a sociedade, mas existe agora o local. Tem um programa chamado Seguir em Frente, né? Eu não tenho muita profundidade nesse programa, né? Ele faz parte da Secretaria de Saúde, mas tem pessoas que estão aderindo, né, a esse programa. Eu acho que tudo que vem para tentar somar e construir novas vidas para essas pessoas que nada têm, ele é bem-vindo, né? Porque a gente tem que ter uma saída. A gente não pode aceitar e achar normal que alguém que está ali doente, que alguém que está ali naquela questão, ela tem que ficar naquela situação. A gente não tem que aceitar que hoje não vai ter trem porque levaram o filho. A gente não tem que aceitar que hoje a gente não vai ter internet porque levaram o filho. A gente não pode banalizar essa situação. A gente tem que Verdade. começar a buscar soluções e meios. Aí quem tem dinheiro vai blindando seus carros, vai morando fora do Brasil, E a vai para os gente, Estados como Unidos. população, a gente não pode aceitar essa questão. Tá? Vamos caminhando para um término, mas vamos falar de livros e guindes. Isso, Ah, vamos prepara. terminar para o término, vamos falar do livro A Vida Depois das Marquises, dos prêmios que ele ganhou e também do projeto social que ele falou das meninas lá, das meninas, moças, Menina, Moça, mulheres. Mulher, e hoje tem um outro projeto também que eu toco para a população de rua. E uma coisa que eu queria só mencionar antes de você falar dos seus livros, desse projeto, porque eu considero como uma vitória a questão da mamografia, né? Porque agora ela foi liberada, embora as estatísticas elas já colocavam ali que a gente estava fora, né, do perfil, porque as mulheres mais novas já estavam apresentando câncer de mama, mas o tratamento, o exame, ele era concedido para uma lacuna de 10 anos. Então, quer dizer, hoje, Um conseguindo avanço. esse exame para as mulheres a partir de 40 e também para as mais velhas, que já estão com as mamas mais envelhecidas, que também aparece o câncer de mama, a gente consegue pegar aí, né, Tem fechar um, uma lacuna muito grande, tanto para frente quanto para trás. Então, isso é uma vitória e acredito que o seu projeto ele foi. a é, gente começa atendendo a partir dos 12 anos de idade, né? Porque isso é comprovado, quanto mais cedo, né, se identificar algo, mais chances, né, de ter bons resultados, né? Então, a partir dos 12 anos, a menina, né, menina, depois moça e Uhum. mulher, ela ingressa no projeto, né, ela passa pelo atendimento da assistência social e ali ela começa o seu acompanhamento, né, seja nas suas necessidades, né, médica da família. Tem muitas mulheres que vão, aí acabam levando os seus frutos e passa ali pela pediatria. A gente tem muita coisa ainda para avançar e divulgar esse projeto, né? Muita Porque é coisa. muito diferente do tratamento do serviço público, muitas das vezes. A mulher chega ali, ela vai passar por uma consulta que dura ali de 40 a 1 hora, né? E ali ela vai ser direcionada a diversos profissionais num só lugar. A mulher chegou para tratar, muitas das vezes, passar por uma ginecologista, mas ela descobre que ela precisa acessar renda, então ela já é encaminhada aos cursos, seja na área da beleza, ou seja na área de capacitação profissional. Ela chega ali,
ela muitas das vezes pensa que a questão dela é só na saúde, mas ela tem os filhos, ela não recebe a pensão, então tem Já a vem, orientação jurídica dentro do projeto. Então são diversos leques tá ali para tratando toda reestruturar a... aquela mulher também, né? Hoje a gente colocou até defesa pessoal lá, né, com a professora Ana, que é uma mulher maravilhosa, né, cara? Essa mulher também tem uma chance de defesa. Haja visto que a gente tem para o Brasil aí casos múltiplos, né, de feminicídios, enfim, a É, gente tem que dar a essas mulheres uma chance de sobrevivência, sabe? Quando falam, Léo, o seu projeto é voltado para mulheres em vulnerabilidade, mas hoje todas as mulheres são estão com vulneráveis. vulnerabilidade, é verdade. É. Ai, Léo, olha, Todas elas estão vulneráveis. eu ficaria aqui, gente, só falando sério, até esgotar, que acho que nunca vai esgotar, porque ele é uma. Tem muita coisa boa ali, muita boa intenção ali de fazer as coisas acontecerem. E eu já falei para ele, porque eu fui lá visitar, porque eu sou dessas, falei, não, eu quero entender que negócio é esse, que essas coisas. Você lembra disso? Eu fui lá conhecer, então eu sei que ele está com boas intenções e os resultados eles estão aí. E um outro dia, por favor, volte aqui para a gente falar desses projetos com mais detalhes e, se Deus quiser, empresas que querem tanto ser consideradas uma empresa que está devolvendo para a sociedade, né? Inclusão, inclusão. Inclusão, né? Então, é, se não for ali uma oportunidade de colocar essas pessoas que estão se reestabelecendo num emprego, pelo menos contribuir com essa clínica de Tem que apoiar, recuperação, tem que apoiar. apoiar, né? Porque com certeza a sua marca empregadora ela vai subir muito no patamar, vai ganhar muito respeito, porque você querer agradar quem já tem, fazer alguma coisa por quem já tem visibilidade, igual o negro. Todo mundo quer fazer muita coisa pelo negro. O negro conhece as suas dificuldades. Não estou dizendo que não é irrelevante, mas a gente viveu até hoje. A gente sobreviveu até hoje. Todo dia é uma luta, a Todo dia é uma busca. luta, com ou sem cota, todo dia é uma luta. Agora, essas pessoas A gente elas tem que precisam de mais apoio. Então, quem sabe distribuir, né, um pouco mais. só buscar conhecimento dessa população, né, você consegue mudar. Só tem um E aqui outro, toma para você. outro fato aqui que eu vou falar, para fazer um corte aí bacana. Só fala-se mal das comunidades terapêuticas quem nunca precisou de uma, ou melhor, quem nunca teve a vida salva por uma. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem leis aqui que eu vou apontar para vocês que são fantásticas, são maravilhosas, fazem trabalhos que têm resultados, né? Que é a instituição Instituto Marca de Cristo, tá? Que fica na Penha, ali acolhe diversos homens, trazem esses homens de fato de volta à vida. Temos a Associação Solidária Amigos de Betânia, que fica na ladeira da freguesia, número 100, né, que além de acolher, tratar a pessoa em situação de rua, também tem resultados, um deles sou eu, né, e também temos a comunidade terapêutica, a instituição Maranatá. Então, a gente hoje aponta, né, por algumas que erraram e não dão visibilidade para as que Para estão as pessoas assim. acertando, que o trabalho deles é grandioso. Tá? Então, é muito importante o trabalho das comunidades terapêuticas. Leandro, fala só para finalizar, porque a gente falou dos livros, né? Fala um pouquinho rapidinho desses seus 3 livros, para a gente finalizar, que eu sei que você está com o horário apertado, mas não podemos deixar de falar, Sim, contar um pouquinho de cada um desses o meu livros. primeiro livro eu relato desde o nascimento até a superação. O meu segundo livro eu relato o encontro com meu pai depois de 38 anos e o impacto da pandemia na população em situação de rua. E meu terceiro livro eu relato 11 perfis que estão em situação de rua. Aqui tem a história da Carlete, né, uma travesti em situação de rua, que o seu pai, ao descobrir a sua orientação sexual aos 11 anos, a violentou e a jogou nas ruas, né? E hoje Carlete está com 40 anos e tem uma trajetória nas ruas. Eu trago a história dela aqui. Aqui tem a história de Beth, mulher em situação de rua, que deu à luz a 3 filhos e não pôde dar o seio. Portadora do HIV e usuária de crack compulsivo, a qual o sonho de Beth é ver os seus 3 filhos que ela perdeu para a justiça. Aqui também tem a história do Augusto, um sonhador
do interior do Brasil que sonhou com o Rio da novela e não teve as oportunidades e chegou em situação de rua. São 11 perfis e, claro, toda a minha trajetória, como chego no crack, como supero o crack, como chego na rua, como eu supero a rua, como foi um dia ser vergonha para os filhos e hoje ser orgulho. Então, tudo está nessa trajetória que a gente vai chegar no Guinness Book, né? O processo já está andando e é o único livro no país que você vai encontrar ex-morador de rua, porque eu ouvi dizer certo dia que eu era uma flor que nasceu do lixão, mas eu falo que eu sou a flor, mas que sempre vai carregar o espinho. E eu sou muito resolvido com meus espinhos, porque é os meus espinhos que não fazem eu esquecer de onde eu venho. Porque se eu esquecer de onde eu saí, eu penso que eu sou diferente de quem ficou. Como na verdade não tem diferença. O que há é a diferença. Eu aceitei ser ajudado. Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada. Gente, eu não tenho o que dizer depois, né, de tudo isso que a gente escutou aqui. O único pedido que eu faço para vocês, que vocês visitem a página do Leandro, Léo Mota tá com do 2T. Léo Mota. A gente se conhece há Ai, décadas. gente, Léo, me perdoe. Léo Mota com 2 T's. Vocês vão ver o trabalho social que ele vem desempenhando. Vocês vão estar atualizados sobre a evolução aí desse livro, né? Que ele vai Isso. entrar, com certeza. Os livros que ele já divulgou, a participação dele na Bienal, os projetos sociais desse Menina, Moça, Mulher. Eu tive a oportunidade de ir lá e fiquei assim, de boca aberta. E, enfim, isso não é política, isso aqui é vida humana. Né? Ultimamente, eu gosto muito de citar a Bíblia, mas ultimamente a frase do Renato Russo está muito forte na minha cabeça. A humanidade é desumana, mas ainda temos chance. É. Porque ouvir um ser humano dar água com sal, cuspir no rosto, poderia simplesmente falar assim: não posso, vai pedir em outro lugar. As pessoas querem ver você sofrer. A pessoa fazer isso, gente. Mas graças a Deus que nós cremos, assim como a mãe dele, né? Creu num Deus que pode mudar situações. Ele é uma história de superação e eu tenho muito orgulho, não pelo que ele passou, porque ele não merecia, ele não precisava e não era o lugar como não é de outras pessoas, mas pelo fato de poder vê-lo aqui na minha frente contando essas maravilhas que ele tem conquistado a partir de um momento muito difícil que ele atravessou na vida. Então, gente, normalmente eu peço para a pessoa falar como ele já falou. Eu falo para vocês, essa dificuldade, e vai servir para mim, ela é apenas momentânea. É tudo por um propósito. Talvez a gente não entenda, mas lá na frente a gente vai ser bênçãos na vida de outras pessoas, assim como o Léo está fazendo na vida de milhares de pessoas. Vão lá, curtam o Instagram dele, acompanhem também o Dialogando, porque o nosso canal ele tem apresentado aqui histórias inspiradoras, eis aqui a prova, né? Ideias que estão trazendo provocações e diálogos que constroem, porque nós precisamos falar de coisas difíceis, de temas difíceis, de conversas que dão um incômodo. Mas é só através dessas trocas que a gente vai poder fazer alguma coisa mudar no nosso país. Então, ética, caráter e bondade. Deus acima de todas as coisas, porque sem ele, porque por ele, né, tudo é por ele, para ele, né, e são todas as coisas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco e convido para o próximo episódio. Vão lá, acessem o canal,
deixem seu like, façam os seus comentários, mandem perguntas, contratem a peça, porque nem deu tempo da gente falar da peça. São muitos assuntos, mas o Leandro tem gente, tem equipe ou é você mesmo que responde? Não, a gente responde tudo. Ele responde, tem equipe, mas assim, o que vocês precisarem, quiserem levar essa palestra, porque isso, gente, no mundo de inteligência artificial, a gente está ficando desumano. Então, tem que caminhar juntos. O progresso, a inovação, ela não pode deixar para trás a nossa humanidade. Então, acho que o Leandro, ele vai ajudar muito dessa choque de realidade. Muito obrigada, meu amigo. Obrigado a Muito você, minha obrigada por aceitar o meu convite. Vamos nessa. E até o próximo.